Hey, você aí do outro lado. Recentemente eu me deparei com um artigo muito legal no Tumblr. Sim, o Tumblr ainda existe, está na ativa. Um artigo com 10 conselhos para escritores do autor britânico Terry Pratchett. Conselhos fundamentais se você, assim como eu, quer seguir na carreira de escritor, se tornar escritor profissional no futuro. Antes de seguirmos para os conselhos, quem foi Terry Pratchett? Terry Pratchett foi um autor britânico focado no humor, em temas mais satíricos, brincando com os clichês da fantasia. Ele ficou muito conhecido pela sua série de livros Discworld. São 42 livros situados num universo fantástico muito louco. E também, recentemente, porque um dos seus livros foi adaptado para a série pela Amazon Prime, que foi a série Good Omens, né? Uma série que ele escreveu em coautoria com o Neil Gaiman. Então, um autor fundamental, prolífico, escrevia muito bem, escrevia muitos livros, foi altamente publicado e traduzido no mundo todo, então é alguém que a gente pode confiar em seus conselhos. Primeiro conselho do nosso querido Terry Pratchett: domine a gramática. Mas literalmente o que ele diz aqui é: deixe a gramática e a pontuação entrarem na sua vida. É uma dica fantástica e não é uma dica que só ele dá e que às vezes muitos escritores, principalmente hoje em dia, estão deixando essa dica de lado, que é estudar a gramática, que é estudar a nossa língua, entender muito bem a nossa língua para escrever muito bem o seu livro. Outra autora que fala sobre isso é a Ursula K. Le Guin, Como Criar Histórias, aqui na edição da Seiva, muito legal esse livro, em que ela também, na introdução, ela já fala a importância que ela dá à gramática, que é a ferramenta fundamental para o nosso trabalho de escritor. Como assim? Como um músico que precisa dominar o seu instrumento, ou um pedreiro que precisa dominar as suas ferramentas ali na obra, o escritor também precisa dominar a sua ferramenta principal, que é a linguagem. Quando a gente domina a linguagem, a gente é capaz de brincar com as palavras, e com isso, brincar com as estruturas frasais e tal, com a pontuação, né? Fazer um parágrafo com as frases longas, curtas. Ter esse domínio da linguagem nos permite alcançar de forma eficaz uma originalidade na nossa escrita, ser mais único, porque é assim que esses grandes escritores se tornam únicos, né? Você lê, você sabe, isso aqui é Stephen King, isso aqui é Tolkien, isso aqui é Machado de Assis, porque esses escritores tinham um domínio enorme da linguagem. A mesma coisa, até o Dan Brown, que muita gente, às vezes mais acadêmicos, não gostam muito, é um autor que também tem um domínio da linguagem para fazer o que ele faz nos seus livros, uma leitura rápida, né, de você ler e já quer ler a próxima página. Há um domínio muito grande da linguagem ali. Então, na minha opinião, essa é uma dica fundamental, é uma dica que não é só o Terry Pratchett que está dando aqui. Como eu falei, a Ursula dá essa dica no livro dela, o Stephen King dá essa dica também no seu livro sobre a escrita, que é fundamental que o escritor tenha o domínio da linguagem, porque só assim você consegue ser original e escrever muito bem sem depender de revisor ortográfico. Vai ter revisor ortográfico quando você publica um livro? Sim, vai ter, a editora vai exigir, mas é importante que você confie em você mesmo, que saiba usar a pontuação muito bem para ter a sua própria escrita, né? Uma coisa que é sua, original sua, e não vai depender de chat GPT para revisar o seu texto também. Dependa de você, e depois a editora vai cuidar dos detalhes que às vezes passou desapercebido por você, né? Ou um revisor, caso você vá publicar de forma independente. Segunda dica, que é muito legal também: escreva 500 palavras por dia, sem desculpas. Essa dica, ela é fundamental se você quer ser um escritor profissional e viver dessa profissão. Claro, no Brasil, é muito difícil viver somente da escrita, né? Ser um escritor em tempo integral. Poucos alcançam essa maravilha, né, no nosso Brasil. Mas é uma dica muito legal, porque um escritor profissional, a editora geralmente vai exigir um livro por ano, um livro nas prateleiras por ano. Então, se você escreve pelo menos 500 palavras por dia, é mais ou menos certo que você consiga produzir um livro por ano, né? Alguns escritores dizem que o certo seria entre 1.500 a 2.000 palavras por dia, trabalhando 5 dias por semana, não contando 7 dias na semana. Então, 500 palavras por dia parece interessante. Agora, você está igual a mim, está nessa jornada aí para publicar o seu primeiro livro, se tornar um escritor, está estudando, tem um outro trabalho, né? Não tem muito tempo. Às vezes tem só 1 horinha por dia, talvez 500 palavras pode pesar. Então olha para a sua rotina e tenta adaptar. Essas dicas a gente precisa adaptar para a nossa vida, a gente não tem que levar da letra, porque cada pessoa tem o seu contexto. Então a gente pode pegar e adaptar, eu só consigo 200 por dia.
ótimo, mas é legal estabelecer esse número de palavras porque você cria aí um hábito de escrita que é necessário para quem quer ser profissional e também você cria uma disciplina, né, para quando você tiver já publicado, famoso, com vários leitores, você não deixa seus leitores na mão sem lançar um livro por ano, né? Que o interessante para um editor é sempre ter um livro que um autor que vende bem por ano na prateleira. Número 3, não fale o que você quer escrever, só escreva. O que ele quer dizer com isso, né? É que muitos autores falam muito das suas ideias, jogam suas ideias ao vento, mas nunca escrevem, né? Quero escrever sobre isso, um conto, um livro, tem várias ideias e não coloca nada no papel. Então, ele quer dizer aqui para de só falar e vai escrever, porque você é um escritor, né? Aqui no YouTube eu falo bastante, mas tem que colocar no papel também, não adianta só ficar falando, né? Então, essa dica eu acho que é fundamental, não vejo muitos escritores profissionais dando essa dica para nós que estamos começando essa jornada. Número 4, essa talvez é a dica que eu mais escutei até hoje, desde que eu comecei a estudar escrita e ler livros sobre escrita, manuais de escrita, que é leia muito. Leia muitos livros até que você fique enjoado de tanto ler. Essa dica a Úrsula está aqui no seu livro, Stephen King dá no seu livro também, Haruki Murakami fala muito sobre isso. Toda entrevista ele vai falar que quando perguntam para ele, você quer se tornar um escritor, o que você tem que fazer? Ele diz, leia muito, leia mais do que escreva. Né? Então é uma dica assim, que todo escritor dá. O Stephen King lê todos os dias até hoje. O Neil Gaiman também já tem entrevistas que ele deu essa dica. Temos aqui o Terry Pratchett também colocando peso aí nessa dica que é leia muito. Então você precisa ler muito para ter referência, né? Para ter ideias, para ver o que você pode fazer diferente daquele outro autor. A próxima dica está interligada com isso também, que é a número 5, que você deve ler e estudar e pensar sobre o que você está lendo naquele momento. Ele diz assim que não é para você copiar o autor, mas é para você ver o que os melhores autores, né, os grandes autores da literatura mundial, nacional fazem e tentar aprender com eles. Porque não é copiar porque não tem uma fórmula, mas é você aprender como fazer. Então é a referência mesmo, né? Você pegar e fazer uma leitura ativa. Claro que você pode fazer uma leitura mais de entretenimento, afinal a gente lê porque a gente se diverte lendo os livros, mas é legal separar um momento do seu horário de leitura, que você dedica para a leitura, um momento para pegar um livro de ficção. Não estou falando de livros manuais, livros de não ficção não, tá? Aqui é livros de ficção, histórias, narrativas. Você vai pegar uma narrativa e vai estudar por que aquela história funciona. Talvez até uma releitura. Você leu Harry Potter e a Pedra Filosofal, um livro muito legal. Pega aquele livro, relê como uma forma de estudo. Eu fiz isso recentemente, me agregou muita coisa. Fiz isso também no livro da Paola Siviero, Lenda da Caixa das Almas. Aprendi bastante sobre como escrever a literatura infanto-juvenil, escrita em português, né? Então, se você gosta de Tolkien, pega e vai ler o Hobbit de novo, vê o que funciona no Hobbit, qual é a estrutura frasal. Eu fiz isso com Metamorfose também, porque a estrutura do Kafka nos prende tanto, apesar de ser às vezes meio maluco que ele está escrevendo ali, frases super longas que às vezes são complicadas da gente entender, como que isso funciona. Então é muito interessante e é necessário como escritor fazer essa análise. Eu, como compositor, faço isso muito também em análise de outras obras musicais, pegar uma partitura de orquestra e analisar o que está acontecendo ali, por que aquilo está funcionando e como eu posso usar aquilo na minha própria música, na minha própria escrita musical. Número 6. Assista tudo, leia tudo e especialmente leia coisas fora do seu gênero de escrita. Isso é muito importante, né? Você adquirir referências de outros gêneros que não seja só o seu gênero principal que você está trabalhando. Então, se você é um escritor de ficção científica, você não deve ler só ficção científica. Tem que ler muita ficção científica, sim, para saber o que já foi feito e não repetir, né? Mas também, e também porque você gosta do gênero, mas também vai ler outros gêneros, vai ler um horror, vai ler um romance, vai ler um realismo mágico, né? Vão ler outros tipos de obra, vai ler uma poesia que possam agregar e trazer algo novo para a ficção científica, porque é essa mistura de ideias diferentes que tem pelo mundo que a gente consegue produzir uma obra mais original. Então isso aqui é
uma das ferramentas, além do domínio da linguagem, que pode te trazer uma originalidade na sua escrita. Então, sim, leia de tudo e consuma coisas de outras mídias, não só livros. Vai jogar videogame, joga gêneros que você não está acostumado, né? Você gosta de jogar RPG? Vai jogar outro tipo de jogo, vai jogar de outros gêneros, né? Você vai ver filmes. No filme a gente pode aprender tanto com filme, né? Pegar alguma coisa que funciona no filme e talvez trazer para a literatura, séries, um teatro, tudo que é mídia narrativa, um board game, um RPG, tudo isso eu acho que agrega muito ao escritor, né? Quantos escritores, né, vêm de áreas diferentes, eles trazem coisas novas para a literatura. Eu acho que esse é um dos caminhos para a gente alcançar a nossa própria voz, né? A gente fala tanto sobre isso, encontrar, os artistas em geral falam tanto sobre isso, em como eu posso encontrar a minha própria voz na arte que eu estou fazendo, né? Que a pessoa consiga ler o meu livro e saber, aquele lá é o Teodoro, esse aqui é o Rafael Dilke, esse aqui é o meu outro amigo Reives Loranzoni, então, ou Guilherme, né? Quem é essa pessoa que está escrevendo aqui? Então, quando a gente tem essa originalidade, ela é fundamental para o artista, apesar de hoje em dia parece que há uma desvalorização em encontrar a sua própria voz, mas ainda assim eu vejo isso como algo muito importante. Número 7, sente-se por um longo tempo e trabalhe duro. O que ele quer dizer com isso, né? Ele até continua aqui. Não espere se tornar um boxeador sem treinar e praticar. Isso é a mesma coisa com a escrita. Você precisa colocar as horas na bunda da cadeira e trabalhar duro. Eu tiro aqui dele o sentido de... Eu sei que é um adendo, né? Um disclaimer aqui. É claro, é muito difícil sentar na cadeira e trabalhar duro, principalmente se você tem déficit de atenção, se você está ansioso nesse mundo cheio de distração, que a gente está super estressado, é difícil realmente sentar a bunda na cadeira e ficar horas ali fazendo uma coisa só. Então, se você tem essa dificuldade, o legal é procurar ajuda profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo, conversar com alguém que possa te ajudar e fazer esse acompanhamento, caso você tenha essa dificuldade de sentar e estudar, e isso é difícil realmente. Tente adaptar para a sua realidade esse conselho aqui. Mas o que eu tiro desse conselho aqui, que ele quer dizer realmente, é que a gente precisa praticar muito, né? Praticar muito mesmo a arte que a gente quer dominar, porque senão a gente não consegue produzir algo decente naquela arte. Então você precisa escrever muito, sim, todos os dias. Já acabei o livro que eu estava escrevendo. Legal, continue escrevendo outra coisa, mas você tem que sempre estar escrevendo, fazendo exercícios de escrita, lendo manuais de escrita, para você sempre estar melhorando, dominando a linguagem, estudando a gramática, estudando outros autores. É muito, muito importante para qualquer artista que está assistindo esse vídeo aqui, que você pratique a sua arte, porque é isso que vai te tornar melhor, é isso que vai te trazer um público, né? Você quer leitores que apreciem a sua obra, é preciso colocar as horas naquele estudo. Não é simplesmente só chegar, sentar um livro, escrever um livro em 3 meses e acabou. Não, é constante, né? Eu tinha um professor, quando eu fazia violão, que ele falava assim, quando você estuda violão, se você fica 2 dias sem estudar, o violão te abandona 1 mês. Ou seja, aquela prática que você teve por 1 ano no violão, se você fica 5 dias sem estudar, tudo volta, você regride muito. Eu acho que isso vale para qualquer arte. A gente tem que estar sempre em contato e sempre colocando as horas ali para a gente conseguir melhorar cada dia mais. Número 8. Jovens escritores deveriam ter um diário. Essa dica é maravilhosa. Falo muito de diário aqui, mas ele não quer dizer o diário como forma terapêutica, né? Para você desafogar sua mente, colocar os seus problemas ali, organizar os seus pensamentos. Aqui tem outra questão. A questão dele que ele diz que nós, jovens escritores, precisamos ter um diário para a gente anotar coisas interessantes que acontecem no nosso dia, né? O que aconteceu hoje que eu achei interessante, que foi diferente, o que eu senti em determinada situação, e isso é para você usar como material, como combustível para suas histórias. Então você encontrou uma pessoa super diferente na rua hoje, alguém que conversava de um jeito tal, ou que tinha um sotaque dessa maneira, ou pronunciava as palavras desse jeito. Tudo isso é material que você pode usar posteriormente nas suas histórias. Então essa dica aqui é uma dica que vários escritores dão. O Neil Gaiman falou muito disso na Masterclass, lá no site Masterclass, né? Ele tem uma Masterclass lá, e ele fala muito sobre essa questão de você observar. O escritor tem que ter essa sensibilidade
de ser capaz de observar tudo à sua volta, sentar no café, observar todas as pessoas e seus maneirismos e depois acrescentar isso nas suas histórias. Então é isso, e aí o Terry Pratchett nos acrescenta para a gente estar anotando tudo isso no diário. Chega no final do dia e anota, encontrei a pessoa que andava desse jeito, falava desse jeito, deixa guardado ali. E aí você tem aqueles documentos de experiências que você viveu que podem se tornar parte das suas histórias. Eu achei essa dica muito legal, nunca tinha feito isso na questão do diário ou do journal, e fantástico, vou passar a adotar essa dica na minha vida. Dica número 9, enquanto o livro tem que ser suficientemente bom para o leitor, ele também tem que ser muito bom do ponto de vista do escritor que está escrevendo essa obra também. Então essa dica é muito importante você não deve escrever somente para os seus leitores ou para o mercado editorial, que está na moda. Você tem que escrever o que você gostaria de ler, o que você gosta que está escrito ali. Se está horrível, está ruim, está um lixo, joga fora e escreve de novo. A gente tem muitos de nós, né, que a gente quer entrar no mercado editorial, quer às vezes viver só da escrita e ser um escritor por período integral, quer muito tentar se adaptar ao que está na moda no mercado editorial. Então, se na moda agora está hot, todo mundo vai escrever hot. Se na moda agora está livro de vampiro, todo mundo vai escrever vampiro. E aqui ele diz que você tem que escrever algo que seja suficientemente bom para você, que você goste, que vale o seu tempo, né? E que você, como leitor, gostaria de ler. Então, escreva o que você gostaria de ler e, claro, sempre pensando também nas outras pessoas que vão ler. Mas tem que ser um conjunto, não pode ser uma coisa ou outra. E a 10ª dica, que eu acho que é a melhor dica de todas aqui, talvez, escrever tem que ser a coisa mais divertida que você faz, né? Então, você tem que se divertir muito ao estar no ato de escrever, no processo de escrita. Isso é muito importante, essa dica, eu acho, porque o processo artístico é o que faz a gente continuar produzindo. Por que eu acho que tem a inteligência artificial e já faz muitas coisas e vai substituir várias profissões? Vai. O artista vai deixar de existir? Não. Porque o artista, ele cria independente do resultado final. Ele gosta do processo artístico, processo de fazer. Tanto que tem tantos artistas que não são artistas profissionais, né? A gente já vê tanta gente aí na vida que só gosta de produzir a arte dele, mas tem outro trabalho e não quer nem ganhar dinheiro com a sua arte, porque ele gosta do processo. Essa pessoa ama o processo artístico. Então eu digo isso muito para várias pessoas, até quem quer entrar no áudio para jogos ou TV. Se você só quer ver o produto final, vai fazer outra coisa da vida. Porque se você, eu gosto muito de música, eu quero fazer música. Tem muita gente que gosta de música e não precisa fazer música. Então, eu gosto muito de livros, quero escrever um livro. Escrever um livro, você tem que gostar do processo de escrever o livro, e não só de gostar de ler. Muita gente gosta de ler, mas não gosta de escrever. São coisas diferentes. Mesma coisa, gosto de ouvir música, vou me tornar músico de videogame. São coisas diferentes. Você tem que gostar do processo artístico, porque o processo artístico é o que você vai fazer. O resultado final você nem vai ver depois. Sabe, você já vai estar trabalhando na próxima obra. Por isso que grandes autores, grandes artistas, eles acabam a obra e já estão trabalhando na próxima. Porque não importa o resultado final, não importa as vendas lá na Amazon e etc. O que importa é processo artístico para fazer aquele trabalho. Essa é a parte mais legal. Por que você quer ser um escritor? Só para ter o seu livro publicado, fazer sessão de entrevista, palestra, ir em podcast? Faça outra coisa, porque escrever é muito difícil. Né? Sentar a bunda na cadeira e escrever um livro é muito difícil. Então, você precisa amar o processo artístico. Essa dica é fundamental. Você precisa se divertir enquanto faz aquela arte que você quer fazer. Porque você vai passar muito tempo ali. Você vai trabalhar muito mais com um CLT ou que qualquer outra pessoa. A arte exige muita dedicação da gente e muito tempo. Porque fazer arte é complicado. Principalmente no nosso país, né, que há uma desvalorização muito grande da leitura. Então, se você quer ser um escritor, ame o processo de escrever primeiro. Depois, o resultado vem depois. As palestras, os eventos, podcasts, isso não importa. O que importa é o processo da escrita. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, onde a gente fala de literatura, criatividade e escrita. Te vejo no próximo vídeo. Boa escrita. Tchau!